Nessa aula, eu mandei diversos materiais para vocês. Antes de nós rodarmos o PDCA em um caso qualquer, em uma situação qualquer, eu me toquei de que vocês precisavam saber o que é um projeto de melhoria contínua no real, né? Então, essa é a situação, tá? Eu vou desaparecer aqui. Aqui, ó, nessa tela, vocês têm uma noção de uma linha de montagem. Então, essa linha de montagem, como que ela está estruturada, né? Essa linha de montagem, você tem as peças entrando por aqui, ó, nessa direção aqui, ó. Ou seja, para quem está olhando para a tela, da direita para a esquerda. Então, você está entrando com as peças aqui e elas estão indo nessa direção aqui, ó. Elas passam por uma estufa. A função dessa estufa é secagem. Então, ela vai secar as peças que passam por aqui. Algumas pessoas recebem as peças secas, né, sem umidade, desse lado aqui. Elas fazem mais algum retoque, mandam para frente. Isso aqui é uma esteira, manda para frente. Essas pessoas que estão nessa posição aqui da esteira, da nossa linha, elas recebem as peças e embalam. Colocam dentro de uma caixa grande para ir para o setor de expedição. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos aqui o seguinte, né? Você pode dar uma analisada que aqui a gente colocou a quantidade de peças, ou seja, o que é o maciamento? É passar massa. Essas pessoas passam massa onde elas viam um defeitinho na peça e elas tinham uma velocidade de 78 peças por hora por homem. A linha, como são 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32, 28 com 3, 31, 312 peças por hora. Vezes 8 horas de turno, agora eu não lembro exatamente quanto que era o turno, mas era um turno de 8 horas, eram 3 turnos, então você tinha 2.496 peças por turno. Muito bem, essas peças, elas vinham para esse setor, e aqui nesse setor era feito um trabalho de retoque, coloca as peças na estufa, porque assim, que peça que é essa? Essa é a pergunta principal na cabeça de vocês, logicamente, porque justamente a peça eu não tenho o desenho dela, pelo menos eu não encontrei nesse primeiro CD que eu investiguei. Mas é fácil de você imaginar. Imagina uma máquina de costura, dessas que todas as senhoras aí, as mulheres, têm em casa. Hoje é muito comum essa máquina de costura feita de plástico. Então, a carcaça dela é de plástico. Agora, imagine o seguinte, é uma máquina de costura Singer, só que a carcaça feita de um material que era plástico, mas era com um aditivo de fibra de vidro. Então, a fibra de vidro era misturada com uma resina e era por isso que tinha que ser feito o retoque, né? Porque no momento que você coloca esse material no molde, esse molde é aquecido, então endurece, vira uma espécie de um baquelite. É um material extremamente duro. Só que esse material, algumas peças ao sair do molde, elas saíam com alguns tipos de defeito. Então tinha defeito do tipo trinca, defeito do tipo buraquinho lá, porque não preencheu direito, tinha defeitos na superfície, onde apresentava um aspecto casca de laranja. Então, esses defeitos faziam com que as peças fossem escrapeadas. Mas muitas peças passavam por um processo de maciamento, você aplica uma massa, e a aplicação dessa massa, como se fosse uma massa plástica, é fácil de imaginar, então, como se fosse uma massa plástica, era feito o retoque ali, e aí a pessoa passava essa peça que passou por esse processo, por uma estufa para secagem. O tamanho dessa esteira era suficiente para que a pessoa tivesse a secagem e, após a secagem, era recebida aqui a peça e era feito um trabalho de, por exemplo, um lixamento, alguma coisa assim, né? Para que as peças pudessem ir para frente e serem embaladas, né? Muito bem, então aqui, ó, você vê que tem uma parte aqui, ó, que é para fazer o maciamento, aí ele passa por esse setor do meio aqui, onde é feita a furação e rebarbação, depois ela vinha aqui nesse ponto aqui, ó, era feito um lixamento, então esse pedaço aqui era uma estufa, ao sair da estufa nesse setor, passava-se por um lixamento,
e no fundo aqui tinha mais um processinho de alinhamento e colocar a peça num container. Então, se eu caminhar aqui para frente, você vai ver aqui, ó, a quantidade de conjuntos, né, o retrabalho aqui, um setor de retrabalho, e aqui no fundo está 160 peças por homem, 360 peças por hora, 3.560 peças por turno. É mais ou menos uma ideia, tá? Depois a gente volta nesse ponto aqui. Qual é a situação? A situação que nós queremos que você observe é a condição de melhoria contínua. Então, o que eu mandei para vocês? Eu mandei para vocês um relatório, esse setor todo aí chamava-se preparação, e aí nós temos aqui a área 1, que eu acabei de mostrar para vocês. A área 2, você vai ver que é uma espécie de uma cópia da área 1. Então, nós temos aqui, ó, o setor está aqui, ó. Só que esse setor, você vê que no momento que eu tive contato com o desenho CAD dele, você tem uma configuração diferente, né? Você tem uma espécie de uma esteira aqui e uma esteira aqui. Antes, as esteiras estavam aqui no centro, naquele outro desenho, correto? Muito bem. Somente para a gente não perder, aqui você tem essa área 1B, é o mesmo que a área 1, só que está em branco, tá vendo? Se você tiver o desejo de imprimir isso aqui, é mais fácil você imprimir essa tela branca, né? Que a folha já é branca mesmo, então você não vai perder tinta, né? E aqui a área B, que é o setor que eu acabei de mostrar, só que branco também. Ok? Aqui, ó, tá destacando o setor. Então tinha uma situação assim, depois nós passamos para aquela outra situação, e agora eu vou te mostrar o estudo, né? Então nós temos aqui o estudo feito no Excel. É a situação após o Kaizen. A situação antes. A situação antes era assim, ó. Então a situação ela foi passada por vários momentos, né? E a situação antes era assim. Então você vê que aqui, ó, estava uma esteira. Então, na realidade, se você pensar um pouco aí, né, a situação aqui você tem uma melhoria já, né, na forma como se trabalhava, né? Então, o produto ele entra aqui, ele passa por esse setor aqui, onde é feito a furação e rebarbação lá, né? O furo e rebarbação. Você tem aqui um setor de maciamento, aqui a furação, depois passa pela estufa, essas pessoas aqui recebem, fazem o trabalho que tem que fazer e depois passa para esse grupo aqui, que na realidade fazia um trabalho final, fazendo o acondicionamento das peças. Então você tem as quantidades lá, e aquelas quantidades lá foram ampliadas, né? Então você pode colocar um aumento de 10% na situação que é a situação do Kaizen. Antes da gente passar para a situação antes da situação depois, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui uma planilha, quer ver? Ó? Antes de eu passar para essa situação, depois eu abro de novo aqui, tá? Mas eu vou te mostrar aqui uma planilha, que é o relatório. Então, eu estou te passando também a planilha, para você ter uma noção do relatório como é feito. Ó. Então, você tem aqui, ó, preparação e montagem daquele setor. Então, aqui no relatório, você vê que é um relatório de melhoria contínua. Aqui está escrito Kaizen 001, que é o KZ, né? O Kaizen 001/20. Então, a ideia era de reduzir a quantidade de controle, organizar os materiais estocados. Havia a média de 200 bases e média de 250 cabeçotes entre o maciamento e o lixamento, cerca de 20 bases e 20 cabeçotes no processo de maciamento e lixamento. Então, quer dizer, você reduziu uma quantidade no fluxo, né? Para que o fluxo ficasse melhor, né? Então, você tinha aquela situação anterior, daquele projeto que estava em preto, que eu te mostrei, e a situação atual desse que eu te mostrei, que era o antes, que já foi implementada a melhoria, depois você vai ver o depois. Troca de versão, parada de todos os funcionários para alteração do modelo, não há paralisações,
Parada de alteração do modelo, média de 25 minutos por funcionário, não há paralisações, ritmo de cadência, dependia diretamente do funcionário, isso na situação anterior, e na situação atual é determinada pela esteira, tempo entre a faixa e cor de uma cor e outra. Muito bem, então aqui está as fases, né, dessa melhoria, como elas ocorreram. Então você tem aqui uma espécie de relatório de melhoria contínua, que você pode mais tarde utilizar como você quiser, entendeu? Você pode apagar, usar como modelo. Todo o relatório de melhoria contínua você tem um cronograma que está associado, então esse cronograma aqui, ó, Kaizen 001, data de 4 de abril de 2020, o líder da equipe, apresentação, depois você tem levantamento de dados, adequação da estufa e esteira, treinamento dos operadores do novo sistema, preparação da área para sistema de exaustão, instalação do sistema de exaustão. Então, essas foram implementações, né? Tirando a apresentação aqui, que era para apresentar qual era a situação, o restante e levantamento de dados, né? Você vê que tem as duas fases, você tem o contato com o problema, você analisa o problema, aí você automaticamente, isso deve já ser algo quase que automático, vai levantar dados. Toda situação de melhoria, você deve se desfazer de impressões que são do eu acho. Eu acho que funciona assim, eu acho que o problema é esse. Eu acho que a solução seria aquela. Não. Antes de qualquer eu acho, que deve ser eliminado, você tem que fazer o levantamento de dados. Então, todo homem que é solucionador de problema, ele vai se basear em fatos e dados. Então, aqui foram levantados os dados, levantamento de dados. Foi a segunda coisa que foi feita. Depois ele, logicamente, partiu para uma solução de adequação da estufa. A estufa e a esteira não eram muito adequadas para o serviço que estava sendo feito. Talvez, naquele momento em que nós temos a situação atual, a estufa tinha alguma perda. E aí foi solucionada essa perda da estufa. Treinamento dos operadores, você vê que entra sempre, ó. Então, você tem o PDCA rodando, você tem uma situação assim, ó. Treinamento dos operadores para o novo sistema. Então, sempre que você vai implantar algo, sempre que você vai melhorar algo, você deve contar que aquelas pessoas que trabalham no processo anterior, elas precisam ser treinadas para entender, para poder produzir no novo processo. Preparação da área para um sistema de exaustão. Então, se pensou lá, né, que ao se fazer lá o trabalho que estava sendo feito, havia necessidade, até por questão de lei, né, de se colocar um sistema de exaustão. Para você colocar um sistema de exaustão, você tem que preparar a área. E aí, efetivamente, a instalação do sistema de exaustão. Então, você tem aqui o cronograma. Quase todas as coisas que você fizer, se você se auto-treinar a pensar num mapa mental ou num mapa conceitual e num cronograma, você vai ter muito sucesso em quase praticamente todos os projetos que você fizer. Muito bem. E pendências aqui, ó. Então, você também tem um relatório de pendências. Como aqui, no primeiro, você tinha aqui, ó, ele tá fazendo por meio do cronograma, ele está alimentando aqui essa parte aqui de baixo, ó, cronograma do projeto. Então, você tem aqui, ó, previsão para maio, né, o comecinho de maio de 2020. Então, ele começou aqui, ó, dia 6 de abril, dia 8 de abril, dia 10 de abril, dia 20 de abril, está em 80%. Então, há 2 dias atrás, que foi segunda-feira, foi feito um levantamento. E nesse levantamento eu percebi que tem 80% do projeto já pronto. Então, você está sempre, constantemente medindo. Ó, em que ponto você imagina que numa determinada data que ele vai chegar aos 20%, olha, do dia 2 entrou em 20%, 2 dias depois 40%, 2 dias depois 60%, e do dia 10 até o dia 20, 80%. Já demorou 10 dias aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó. Beleza? Mas você pode estar fazendo a medição toda semana, ou você pode estar fazendo uma medição periódica a cada 15 dias. No começo do projeto, você faz uma medição semanal, por exemplo, né? E aí você consegue estabelecer no final quais são as pendências que tem o projeto, né? Então ele levantou e viu, ó, dia tal
está acontecendo tal coisa. Muito bem, então, isso aqui é um relatório de melhoria contínua. Agora a gente vai voltar lá e ver o depois, né? Então você tem o layout aqui, esse aqui, ó, área de preparação após o Kaizen. Então aqui, ó, você tem a seguinte situação. O antes, olha quanta gente aqui, ó. O depois. Ok? O depois. Olha o antes, olha aqui, ó. E quanta gente aqui no final. Olha o depois. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então aqui essa esteira ganhou muita agilidade porque também foi bolado um sistema de cores aqui. Eu acho que dá para vocês verem aí, ó. Amarelo, vermelho, branco, azul e verde. E branco. E aqui é um cinza, né? Na verdade, ó. Amarelo, vermelho, branco, azul, verde e cinza. São 6 cores. Depois tem amarelo, vermelho e branco, azul, verde e cinza. O que acontece? Quando a peça saía desse ponto aqui, ó, desse ponto aqui, dessa esteira aqui, que era maciada, ela naturalmente caía nessa outra esteira aqui, ó. E essa outra esteira tinha esse sistema de cores aqui. Se ela caísse numa área onde a cor era amarela, quem pegava era esse cara aqui. Se caísse numa área azul, quem pegaria era esse aqui. Se caísse numa área branca, esse aqui, numa área cinza, esse. Numa área vermelha, esse cara aqui, e numa área verde, esse cara aqui. Então, na realidade, por que disso? Você pode se perguntar, né? Porque a velocidade seria muito grande para esses dois da frente pegarem. Se esse caiu na amarela, esse cara pegar ou esse cara pegar, na próxima verde ou esse cara pegar esse cara, embolava o meio de campo, entendeu? A pessoa perdia, né, pela velocidade da esteira, a pessoa perdia o ritmo ali. Então era necessário que, ao sair daqui, ela caía numa esteira, e essa esteira estava toda codificada com cor. O que acontece? Caiu no amarelo, quem é amarelo pegava. Caiu no vermelho, quem é vermelho pegava. E nisso você tinha um ritmo melhor de trabalho. E aí não importava muito, né? Porque aqui na saída a peça já estaria tecnicamente pronta. Aqui qualquer um poderia pegar. Você não vê pessoas codificadas com cores aqui. Agora, veja, olha que interessante. É justamente isso que você tem que ensinar para as pessoas. Porque na situação anterior, não tinha muito essa situação, é que aqui já é uma situação de melhoria, né, também, né? Mas na situação anterior, as pessoas estavam um pouquinho ainda perdidas, né? Tinha sido implantado um sistema de cores, mas as pessoas não utilizavam o sistema de cores, entendeu? Eles implantou, mas não foi dada nenhuma instrução, o pessoal não usava, achava que era para aquilo lá mesmo, entendeu? E aqui, tudo bem, aqui foi um exagero pintar os carinhas de amarelo, né? Mas era só os setores que tinham, né? A bancada tinha lá uma marca na bancada, que aquela era verde, que aquela era branca, aquela era amarela, a outra vermelha, a outra cinza e a outra azul, por exemplo. 6 cores e aquela esteira rodando e a talisca, né, que é a parte da esteira, ela foi pintada ali para que a pessoa reconhecesse. Se a peça tivesse em cima da talisca da sua cor, ela tinha que pegar aquela peça, retrabalhar e colocar de volta na esteira para ir para a estufa. Beleza? Bom, então isso é uma situação de melhoria contínua. Daquele quadro que eu mostrei para vocês, para essa situação depois, nessa situação aqui, houve um ganho de 10%. Então, se não me engano, salvo, vamos ver para não cometer um engano muito grande, deixa eu fechar essa parte aqui e vamos abrir de novo aqui o 1. Então, a gente tem a seguinte situação aqui, né? Eu quero exibir 100%. Beleza, então aqui, ó, a gente tinha essa situação assim, né? Então, aqui, em vez de duas, é uma só, tá? E aqui, em vez dessas pessoas aqui, do jeito que está aqui, era um conjunto de mais pessoas aqui. E aqui era essa situação, só que cada um pegava
a que entrasse na frente. Então você vê que tinha 6 pessoas nesse banco, 6 pessoas desse lado aqui também, lado esquerdo e do lado direito. Muito bem, o que acontece aqui? Ó? O que acontece aqui é que você tem essa situação final de 2.560. Vamos contar a situação final, eu não vou nem contar os ganhos intermediários aqui, porque a conta fica mais complicada. Então você tem aqui no final da esteira aqui, 2.560 peças, né? 2.560 peças por turno. Ao ser implantada aquela melhoria, ao ser implantada a melhoria, ou seja, essa é a situação, então você tem aqui 2.560 peças e você tem 10% a mais. Deixa eu ver o que acontece. Isso é igual a isso vezes isso. 2.800 peças. É isso mesmo, 2.800 peças. Passou a se produzir 2.800 peças. 300 peças a mais por turno. Então, se são 3 turnos, quase 1.000 peças a mais aí. Ok? Com maior exatidão, inclusive, né? Porque também poderia haver uma perda aí, né? Muito bem. Então, isso é um trabalho de melhoria contínua. Você tem uma situação, que é aquela situação anterior que nós ilustramos, e você tem uma situação depois. Logicamente que até chegar na situação depois, são feitas diversas reuniões, entendeu? Bom, mais algumas coisas. Aqui, ó, eu tenho também um material que eu quero deixar com vocês, que ainda falando de melhoria contínua, você pode se perguntar assim, né? Mas, professor, se eu tenho uma série de problemas para resolver, qual é o problema que eu ataco primeiro, né? Então, você, na busca de uma questão, um problema para resolver dentro da empresa, você pode ficar se perguntando, mas qual que eu ataco primeiro, né? Muito bem, então aqui, ó, nós temos um registro de melhoria contínua, e nesse registro de melhoria contínua, a gente tem o controle estatístico do processo e introdução ao Six Sigma. Então, estou introduzindo uma filosofia chamada Six Sigma, uma metodologia chamada Six Sigma. E estou partindo do ponto que eu já tenho algumas cartas implantadas, né? Qual o resultado esperado? Então, aqui você tem um modelo feito em Excel para você poder usar, se você quiser, também em algumas coisas. Ponderar a respeito dele, eu vou explicar esse modelo inteiro. O modelo de relatório do Kaizen é aquele que eu mostrei agora há pouco. Modelo de relatório de melhoria contínua, que também é um Kaizen, só que é um relatório diferente, é esse aqui que eu estou te mostrando. Aquele relatório de Kaizen, ele funcionou até uma determinada data. A filosofia por trás da melhoria, no meu ponto de vista, deveria chamar sempre Kaizen, porque Kaizen significa melhoria contínua. E aí a gente criou um novo relatório colocando o nome de melhoria contínua. Em vez de relatório de Kaizen, a gente colocou melhoria contínua. E a gente melhorou o aspecto do relatório em alguns pontos. Aqui já fala direto qual é o resultado esperado. O resultado esperado é a redução de variação do processo, reduzir índices de retrabalho, melhorar a qualidade do produto Singer e aumentar gradativamente os valores de CPK, buscando índices Six Sigma. Aqui se falou bastante coisa, mas podia se falar somente uma. Aumentar gradativamente os valores de CPK buscando índice Six Sigma. Eu tenho certeza absoluta que talvez essa linguagem seja estranha para vocês a princípio. Mas vamos imaginar uma coisa, né? Eu até comecei a falar isso para vocês um tempo atrás. Todo mundo enxerga esse número 10 que eu coloquei aqui? Vou tentar explicar o que é o CPK, tá? Então você tem aqui um valor 10 e faz de conta que nesse valor 10 você tem uma tolerância de 1 milímetro, tanto para cima quanto para baixo. O que significa para cima e para baixo? Você pode ter uma dimensão 10 menos 1, 9, 10 mais 1, 11. Você pode ir entre 9 e 11, uma dimensão qualquer lá que você está medindo de uma determinada peça. Faz de conta que é um furo. Faz de conta que é um furo dessa peça aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Não sei se vocês estão vendo aí, mas essa peça aqui, ó. Tá vendo? Essa peça é uma peça de aço e tem esse furo aqui, ó. Faz de conta que esse furo aqui é de 10. Mas também não interessa se ele sair com 9 ou se ele sair com 11, tá tudo bem, não tem problema algum. Qual é
é o tamanho que ele pode sair? Pode sair com 9 ou pode sair com 11. Então, a diferença entre essa medida e essa medida maior e essa medida menor, a diferença é 2 milímetros, ok? Olha só, muito antigamente, quem dominava esse negócio de controle estatístico do processo aqui no Brasil era o pessoal do Senai. E eles diziam, o pessoal do Senai pregava que a tolerância do processo, preste bem atenção nisso, 1/8 da tolerância que você tinha no produto. Então, eu vou dividir 2 por 8. Ó, dividindo 2 por 8, você tem igual esse valor aqui, dividido por esse valor aqui. Então, você tinha que, segundo o Senai, que era a autoridade no assunto, e eles ainda são, tá? Não tem, porque eles começaram primeiro, então eles têm. Eles diziam que o desvio padrão ideal, não sei que palavra que eu usei, acho que eu usei uma outra, né? A diferença, né? Não é diferença. O desvio padrão ideal do processo seria 1/8 da tolerância. A tolerância total é essa. Eu coloquei o 8 aqui e dividi por 8. Então, quer dizer que essa medida aqui, ó, 0,25, é 1/8 da tolerância. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos lá. 2, 3, 4. Então, se eu tivesse uma medida, a medida menor poderia ser 9, a próxima medida seria 9,25, depois a próxima medida, 9,50, depois a próxima, 9,75, e chegaria no 10 aqui, certo? Depois no 10. Chegaria no 10 aqui. Depois a próxima, 10,25. A próxima, 10,50. 10,75. E por fim, 11. Então, o que acontece aqui, ó? O que acontece aqui é o seguinte, ó, você tem 8 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores, porque a gente está contando esse 10 como nominal, né? Então, 10 eu joguei como nominal, mas ele poderia ter 10,25, 10,50, 10,75. Ora, o que acontece? Quando você vai trabalhar com o CEP, você dividiu os valores e você sabe que você tem esses valores aqui. Só que você pega, em vez de trabalhar com... Ao invés de você trabalhar com 4 sigmas, porque o desvio padrão, vamos chamar ele de DP, o desvio padrão ideal é também chamado de 1 sigma. Então, você tem 1 sigma aí, né? Então, você tem 1 sigma. O DP equivale a 1 sigma. O que é o desvio padrão? É o ponto, exatamente o ponto onde a curva muda. É o ponto de inflexão de uma curva. Que curva é essa? A curva boca de sino. A curva de Gauss. A curva boca de sino ficou conhecida, vocês já viram a curva boca de sino, por causa de quem? Por causa do coronavírus. O pessoal fez um trabalho gigantesco de mostrar o achatamento de uma curva. Ou seja, se a pessoa entrar no pico de infecção, ela tem um pico de infecção, e se não fosse feito o isolamento social, o que aconteceria com as pessoas? Naquele pico de infecção, sem isolamento, causaria um colapso no sistema de saúde, que realmente aconteceu em diversos estados aí e em diversos países. Como você esticou um pouco com o isolamento esse pico, então quando ela faz um pico, é uma curva mais achatada. Essa curva mais achatada, ela não gera o colapso no sistema de saúde. Por quê? Porque menos pessoas precisam ir para a UTI, que é o que esse vírus causa. Muito bem. E aqui eles mostraram como? Eles mostraram com a curva de Gauss. Tecnicamente é chamada curva de Gauss. Popularmente é chamada boca de sino. E dentro da estatística ela é conhecida como curva normal. Então, o que acontece? A normalidade perfeita acontece se você tiver o desvio padrão ideal, que é 0,25, ou seja, 1/8 da sua tolerância. Só que, olha a jogada é bem simples. Eles dividem por 8, só que eles pegam 3 sigmas.
3 sigmas para o lado antes da medida nominal, 3 sigmas para baixo, 3 sigmas para cima, conservando o ideal. Se eu conservo o ideal, o que acontece na prática? Na prática acontece o seguinte, ó, o CPK, ou mesmo o CP, porque CP é igual ao CPK, existe uma diferença entre eles, já falo já para vocês. Quando você pega o CP ou CPK, o que você faz? Você divide a tolerância por 6 sigmas, 6 desvios padrão da tolerância. Se eu tenho a tolerância de 2 milímetros, ó, olha só que coisa, ó. Se eu tenho agora a diferença de 2 milímetros e eu divido por 6, ó, eu tô com 2, divido por 6, 0,25, ó. Vamos colocar aqui, 0,25. Coloquei a letra O aqui, deixa eu corrigir aqui, senão dá zebra. Olha só, 6 vezes 0,25, isso aqui é igual. Isso aqui é igual a isso aqui vezes isso aqui. Muito bem, dá um enter. 1,5. Aí você divide a tolerância por 6 sigma. Ó, isso aqui dividido por isso. Ó, olha só. 2 dividido por 1,5. Peraí, vamos de novo. Vamos de novo. Ninguém viu? Igual. Isso aqui dividido por isso aqui. Olha só. Dá o valor 1,33. Se o teu processo ele tiver de acordo, se ele tiver estável, se ele estiver produzindo corretamente, o CPK e o CP sempre vai dar acima de 1,33. Sempre vai dar acima de 1,33. Qual a diferença entre CP e CPK? Vamos explicar melhor. Às vezes você tem uma diferença do valor nominal, que é esse 10 aqui, no processo, para as medidas que estão sendo encontradas, para menor, um valor que não vai dar, por exemplo, 0,75, né? Aqui você está do 25, 9,5, 9,75. Aqui você está dentro do ideal. Quando você vai fazer uma medida de CPK, você vai pegar metade disso aqui. Você vai pegar a diferença que tem da medida nominal até a medida menor que deu. Essa diferença você divide por 3 sigma. Vai dar um número. Você pode perceber que no total, quando você divide por 6 sigma, você achou um total. Todas as minhas flechas já acertaram o seu alvo, vai. Esse é o seu alvo. O centro do alvo é a mosca. Você acertou no alvo, mas não acertou na mosca. Acertou no alvo, mas não acertou na mosca. Muito bem. Vamos supor que você, da medida maior que deu, digamos que fosse 10,75, até 10, você tem 0,75. Então, maior parte das suas setas acertaram do lado maior. O que você vai pegar? Você vai pegar a diferença do lado, a medida maior que você encontrou, e vai comparar ela com a sua nominal, vai ver a diferença que dá, dividir por 3 sigma. O número que sair menor é o que determina qual é o CPK. O número que sair menor. A gente vai fazer exercício no futuro, inclusive a respeito de controle estatístico de processo, e você vai ver isso na prática, que fica mais fácil de entender. Mas, por enquanto, a explicação é essa. Então, qualquer um desses números, pode ser o CP e o CPK, eles têm que ser maior do que 1,33. Por quê? Porque você tá dividindo ou a tolerância total por 6 sigma, ou uma tolerância, digamos assim, parcial por 3 sigma. O que é essa parcial? É a comparação do menor, de qual é a distância da menor medida até a medida nominal. E qual é a distância da maior medida até a medida nominal. Ou seja, 10,75 menos 10. Ou 9,25 menos 10. Como aqui a gente pegou o ideal, não vai dar nada, vai dar o mesmo CPK. Quer ver? Ó, essa medida daqui para cá, então você tem 0,75. Se eu colocar 9,25 com 0,75, vai dar 10. Então você teria 0,75 de um lado, né? 0,75 de um lado. Não seria 1. Seria, no caso, 0,75, 3 sigma. E a tolerância de um lado é de 1, ok?
de um lado, ó, se eu pego só um lado, o lado esquerdo ou o lado direito, se eu pego o lado esquerdo antes da nominal, a nominal é 10, se eu pego antes da nominal ou se eu pego depois da nominal, a minha tolerância para cada lado é 1 milímetro, que somado dá 2. Só que eu estou pegando 3 sigma, que é 0,75. Então, se eu divido 1, isso aqui é igual. Vou colocar 1 porque eu não estou enxergando ele. Dividido por 0,75, 1,33. É a mesma coisa, você não muda a situação. Só que na prática, quando você está pegando o processo, nem sempre o lado menor dá 0,75. Por exemplo, se eu fosse pegar uma coisa real, o ideal é uma coisa. O ideal é o que nós estamos fazendo. Mas o real, você poderia ter uma medida 9,15. E aí não seria mais a distância 9,25 até 10, seria 9,15, daria 0,85. E aqui você poderia ter, por exemplo, 10,5. A maior medida que você achou foi 10,5. Então você teria duas situações. Você teria a situação 0,85 e a situação, para o lado de cima, 0,5. Nesse 0,5, eu vou dividir tudo por 0,75, tá? Por quê? Porque 0,75 é o ideal, 3 sigma. Eu divido, para encontrar CPK, eu divido por 0,75. Então, 0,75 e eu vou colocar 0,75 aqui, correto? Aqui embaixo, ó, quando eu dividir isso aqui, ó, é igual esse cara dividido por 0,75. Vai dar 1,13. E esse cara dividido por 0,75. Olha só, deu 0,6667. O menor valor é que determina quem é o CPK. Por quê? Aquela medida que deu maior ali, 10,5, eu estou supondo, estou fazendo uma imaginação aqui, né? Que a medida maior que eu encontrei quando eu estava usinando minhas peças, 10,5. Muito bem. Significa que você se afastou da mosca meio milímetro. E você acertou a maior parte das suas peças, você acertou ali 10,5 de ponto. Então, significa que o seguinte, a menor, o que acontece aqui? Você tem o valor 1,13 e 0,66. Ele vai determinar, esse 0,66, vai determinar que o seguinte, o seu CPK está fora de 1,33. Você tem que analisar o que aconteceu com a sua produção. É mais ou menos isso. Então, aqui, ó, eu poderia ter dito somente, ó, aumentar gradativamente os valores de CPK. Porque se os valores de CPK são pequenos, são abaixo de 1,33, eu tenho que olhar o processo, o que está sendo feito, e tentar colocar instrumentos, colocar algumas coisas dentro desse meu processo que aumente, digamos assim, né, a qualidade do produto que está saindo do meu processo. Beleza? Isso é a ideia. Então, a gente faz, primeiro, levantamento da situação atual. Veja que não tem nada de diferente. Levantamento da situação atual. Faça os treinamentos com as pessoas sobre cartas de CEP dos setores. A gente estuda. Aqui é uma outra medida, tá? É uma coisa que é chamada de CM. É o mesmo processo para ser feito, mas é um pouquinho diferente em alguns aspectos, bem simples também de fazer, que chama capacidade de máquina. A capacidade, porque não adianta nada, né? Eu estou melhorando o processo, mas a minha máquina não consegue chegar na tolerância que eu estou determinando. Então não adianta nada, né? Então a gente precisa de saber qual é a capacidade de máquina, que é mais um levantamento. Transição das cartas digitais para manuais. Aqui eu acho que era diferente, tá, meu? Transições das cartas manuais para digitais. E procedimento de CEP. Escrever um procedimento que lembra que quando a gente falou na semana passada a respeito de alguns assuntos e nós entramos no tema, ó, a gente vai ter que fazer um padrão, um padrãozinho. O padrãozinho pode ser justamente o procedimento de CEP. Bom, aí a gente tem aqui, ó, planejamento, execução, verificação e ação corretiva, que é justamente os passos do PDCA. Ó, P, só que no inglês, né? Do
o cheque e a ação corretiva. Ora, pessoas diferentes para fazer isso. Se eu planejei, é salutar que a execução seja de outro grupo, não do mesmo grupo que planejou, porque senão eu vou fazer tudo para dar certo, inclusive camuflar os números. A verificação por outro grupo, porque senão eu vou planejar, eu vou executar e vou verificar, eu coloco o quê? 100% de acerto e ação corretiva. Muito bem, o que acontece? Aí você tem uma noção de como que roda o PDCA. Então, a gente fez esse planejamento, implementa e verifica. O que aconteceu? Ainda tem esse problema aqui. Aí você vai, de novo, planeja em cima daquele problema, executa as novas ações, verifica, e depois de verificar, você coloca ações corretivas. E vai rodando o PDCA até a coisa ficar boa, né? No caso de uma implementação de carta de controle, dependendo da carta de controle, a carta de controle é um instrumento que tem vida. Ela vai viver 1 ano. Ela tem uma vida de 1 ano. Ela tem uma vida de 5 anos, sei lá. Depende muito do quê? De você melhorar o processo. Quando você melhorar o processo, que esses números aqui, porque vamos voltar aqui, tá, turma? Só para a gente poder finalizar a aula para você entender. Eu estou falando aqui assim, ó, aumentar gradativamente os valores de CPK buscando o índice 6 sigma. Vamos lá. O que é o índice 6 sigma? Para você ter uma noção, o índice 6 sigma, para uma empresa que não está acostumada com qualidade, e nem com disciplina, e nem com organização, o índice 6 sigma é quase impossível de alcançar. Tem que ter um treinamento aí de pelo menos 5, 10 anos. Hoje dá para fazer um treinamento de 2 a 3 anos e a pessoa começar a produzir um pouco melhor, mas é um caso excepcional, entendeu? Então, antigamente, você tinha que treinar de 5 a 10 anos para conseguir chegar no 6 sigma. O que significa isso? 6 sigma significa você conseguir, dentro de 1 milhão de oportunidades, você ter 3,4 erros. Imagina o que é você produzir, falando grosseiramente, 1 milhão de peças e errar 3. Errar 3 peças. Os produtos de autopeça e de automobilísticas costumam seguir um critério de 5. O CPK deles é um CPK 2, para você ter uma noção. CPK 2, em vez de 1,33, CPK 2. Isso significa uma empresa de classe mundial. Empresa de classe mundial. Ela vai cometer, dentro de 1 milhão de peças, 240 erros, por exemplo. 240 peças erradas, ou é 100 e poucas erradas. A gente vai trazer esse número corretamente na próxima aula para você. Então, você imagina o que é uma empresa classe mundial, que erra pouco. Uma empresa 6 sigma está muito além de uma empresa classe mundial, ela está muito acima, está muito além, porque ela só comete, se a gente fosse falar grosseiramente em erros, ela comete 3 erros em 1 milhão de oportunidades. Agora você pega uma empresa da esquina lá que está fazendo, estou errando 1%. 1%, meu, dentro de 1 milhão, olha como esse negócio cresce. É uma peça em 100. Beleza? É uma peça em 100. Aqui a gente vai colocar um multiplicador que é chamado de 10. Tudo bem. Se eu partir aqui para 1.000 peças, quantas ele errou aqui? 1%? Ele errou 10. Agora, eu vou multiplicar esse cara aqui por 10. Então, a gente vem aqui embaixo, depois eu levo para cima. É igual a isso vezes isso. Então, mudar um F4 para ela fixar a célula. Então, a gente tem que, para 10.000 peças, o cara errou 100. Para 100.000 peças, ele errou 1.000. E para 1 milhão de peças, ele errou 10.000 peças. Se a gente fosse fazer um comparativo de um erro que ocorre de 1%. Então, a empresa fica feliz, estou errando 1%. É um desastre uma empresa que erra 1%. Entendeu? Por quê? Porque se você extrapolar e chegar em 1 milhão, ela está cometendo 10.000 erros em 1 milhão. E uma empresa 6 sigma comete 3 erros em 1 milhão. Beleza, turma?
Tranquilo aí ou não? Tem mais um trechinho da aula. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Está tocando um telefone lá dentro, logo vai tocar aqui no meu e eu vou ver quem é. Mas vamos continuar então, tá? Vamos lá. Deixa eu mostrar uma outra parte para a gente poder finalizar essa aula para vocês. Então, voltando aqui, esse trecho, então, eu expliquei como é que funciona o raciocínio. Agora, eu quero escolher um projeto. Quero fazer a escolha de um projeto. Então, uma vez que eu entendi como funciona, professor, mas eu tenho 3 ou 4 projetos. Qual deles eu escolho para fazer uma melhoria? Bom, você pode escolher para fazer uma melhoria um projeto baseado numa análise que é chamada de matriz básico. Matriz básico, tá vendo aqui? Ó? Então, nós colocamos na nossa planilha de melhoria contínua uma matriz chamada básico. Muito bem, o que faz essa matriz básico? A primeira linha aqui está explicando cada uma das coisas que essas letras significam. Bom, então você tem lá B. B é de benefício-custo. Então, entre os projetos que você tem, você levanta os custos e levanta os retornos de investimento desses projetos. Ora, professor, mas eu não sei o que é retorno de investimento, ou ROI. Se você não sabe, você vai ficar sabendo, porque a gente vai ter uma aula a respeito disso. Então, o índice projetado aqui, né, ele fala que você tem que ter o melhor ROI. O A é de abrangência, grau de abrangência dos efeitos da melhoria, pessoas, áreas e processos. Quanto mais, entre os projetos que você tem a escolher para fazer uma melhoria contínua, quanto mais abrangente for o projeto, e quanto mais pessoas, setores estiverem envolvidos, melhor. Isso você vê em projetos grandes. Se você tiver que mudar, por exemplo, às vezes você está trabalhando numa melhoria de linha, a melhoria na linha vai melhorar somente aquela linha, mas aquela linha interfere em outras, você tem que fazer essa análise de abrangência. Às vezes o que você está implantando, que nem, por exemplo, um trabalho de implantação de controle estatístico de processo, pode extrapolar e afetar, né, impactar muito mais do que uma linha. Pode impactar todas as linhas de produção da sua fábrica. Então, ele é muito mais abrangente. Um trabalho de ISO 9000, um trabalho de 6 Sigma, um trabalho de 5S, são trabalhos abrangentes, muito abrangentes, que melhoram quase que a fábrica toda. O S é de satisfação, grau de satisfação do cliente interno com a melhoria. Então, você vai analisar como que é a satisfação das pessoas com o seu projeto. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa, vamos falar de uma máquina ou de uma linha, às vezes a pessoa implementa uma melhoria num setor ou numa máquina e ela inverte a posição de alimentação da máquina. A pessoa estava fazendo uma alimentação com a mão direita e ela é destra, aí na melhoria passou a fazer a alimentação com a mão esquerda. Aí quando você pergunta para ela, qual melhorou para você? Ela vai falar só, esse projeto é uma merda, porque eu alimentava com a mão direita e tinha mais produtividade, agora eu alimento com a mão esquerda e estou ferrado, eu não consigo fazer mais do que 3 peças por hora, aí, sei lá, quando com a minha mão direita eu fazia 50. Então você tem que perguntar qual é a satisfação do cliente que vai receber aquele projeto. Bom, uma outra coisa que talvez seja uma das primeiras a serem analisadas é o investimento, a letra I, nível de investimento e de recursos previstos na melhoria. Quando você vai fazer um trabalho como esse que eu mostrei antes, para você de melhoria de uma linha, você vai levantar os investimentos de colocação do exaustor, quando você mudou aquelas bancadas, daquelas esteiras todas, quando pintou a esteira, tinha que escolher se ia pegar uma esteira nova ou se ia pegar e ia pintar a própria esteira, porque a esteira era uma espécie de uma correia que corria em cima de uma mesa, né? Então, aquela esteira ela teve que ser parada ali e pintada a cada setor. Teve que se calcular o tamanho do produto e colocar ali a cor. Muito bem, a esteira inteira. Então, quanto custa isso? Você tem que levantar esses valores. Depois, o cliente externo. Reflexos na satisfação do cliente externo.
Como é que eu faço isso, hein? Existem várias maneiras de fazer isso, mas às vezes a pessoa não sabe nem o que isso significa. Significa o seguinte: você tem uma situação que talvez não chegasse no cliente externo. O cliente externo é o cliente que compra aquela máquina lá. O cliente externo é a sociedade. Então, quando eu tinha mais retrabalho, eu tinha também mais scrap. Esse material jogado na natureza causa poluição. Então, normalmente, situação de poluição é uma situação que não deixa satisfeito o cliente externo. E a situação de alto scrap, se o cliente... Como é que o cliente externo fica sabendo? Porque se eu tiver muito scrap, se eu tiver muito retrabalho, eu começo a atrasar a entrega dele. Então, está um índice de logística, que é o atraso, que você pode medir. Ó, isso aqui vai causar satisfação no meu cliente. Se eu recebo multa por atraso, é uma questão que mostra insatisfação do meu cliente externo. Bom, e por fim, a operação. Facilidade de execução ou implantação da melhoria. Às vezes, alguns tipos de melhoria, elas têm uma difícil execuibilidade, né? É difícil de executar. Esse tipo de operação a gente tem que pensar bastante, né? Tem que pensar bastante como fazê-la. E aí, esse cara do básico, ele foi assim do peru, entendeu? Esse cara era um projetista do peru, o cara que projetou esse negócio. Por quê? Porque ele colocou aqui os índices, ó. Se você tem um benefício de pouca expressão, índice igual ou menor que 1, então você joga aqui no 1, ó. Se fosse 1,2 o índice, aqui no 2, 1,4 aqui no 3. Olha, grandes benefícios, índice com valores de faixa de 1,4 a 1,6. Então, tem uma maneira de você fazer aqui, 1, aí chega no 4. E acima de 1, ou seja, você vai ter benefícios acima de 60%. Isso é que é o 1,6. Vou ganhar mais que 60% em cima, em termos de benefício, custo, né? Eu tenho um custo, mas eu tenho um benefício. O que é que eu consigo depois que eu implantar isso? Tem uma melhoria de 60%. Então, é o índice 5. Abrangência. Muito pequena abrangência. Até 5%. Abrangência de 5 a 20, abrangência de 20 a 40, de 40 a 70, de 70 a 100%. Então, índice 5. Abrangência total. Vai pegar a fábrica toda. Vai pegar, sei lá, o setor inteiro. Depende de como você analisa isso. Aqui no caso da satisfação, a satisfação é pequena, satisfação razoável, satisfação média, ela também é facilmente notada, essa satisfação. A satisfação é grande, gera reconhecimento pelos colegas do trabalho. O cara, você implantou um projeto lá de melhoria, o cara, ele fica tão feliz que ele te cumprimenta quando você passa na sessão. Ele te elogia, entendeu? É diferente, né? Quando o projeto de melhoria é ruim, aí os caras descem a linha, né? Sabe disso, né? O cara desce a linha no projeto, meu. O cara desce a linha. Ele xinga o projetista do projeto, entendeu? Ele xinga o cara que propôs a melhoria. Então, é uma coisa assim, um pouco sinistra o que acontece aqui, tá? Em termos de satisfação do cliente interno. Então, se ele tem um impacto positivo muito grande, ou reflexo de satisfação do cliente, ou desculpa, eu estava falando do cliente interno. Então, quer dizer, alguns gastos aqui, né, na satisfação. Muito grande, benchmark no departamento para qualidade e grande satisfação do cliente interno com a melhoria. O pessoal, a partir do momento que você já tem nota 4 ou 5, eles começam a reconhecer o teu trabalho aí, né? Investimento, ó. Se você prestar bem atenção, essa parte do investimento é o único caso em que a nota 5 é quando você tem um mínimo. Quando você tem muito gasto de recursos além do previsto, é nota 1. Você pode comparar das palavras do básico aqui, das letras que foram o básico, dos 6 critérios que você tem, é sempre do mínimo para o maior. No caso do investimento, é sempre do maior, que vai ter nota 1, para o menor aqui, ó, quando é mínimo, é nota 5. Entendeu? Então, preste bem atenção nisso, tá? Para não errar quando você fizer os seus cálculos. Muita gente faz esse cálculo errado. Muita gente faz esse cálculo errado.
Aí, cliente externo, impacto positivo muito grande no cliente externo, que foi o critério que a gente avaliou para esse projeto de CEP aí. E aqui, no operação, boa facilidade de execução ou implantação do CEP. O que falta? O que falta, o que sempre vai ser interessante é treinar as pessoas. Beleza, turma? Beleza? Eu acho que nesse ponto, então, a gente chegou aí na parte que é interessante, essencial, para que você soubesse como escolher um projeto, e falamos aí de algumas coisas importantes a respeito de como controlar e ver esse projeto aí. E aí, na próxima aula, que é a da sexta-feira, a gente entra com você rodar o ciclo PDCA em um projeto, em uma melhoria contínua, para você entender como é que isso funciona. Beleza, então? Tranquilo? Alguma pergunta? Aproveita agora, hein? Bom, se não... Beleza. Se não, nós não temos perguntas aqui, eu vou encerrar essa aula por aqui e a gente se encontra, então, na sexta-feira, no segundo horário. Ok, turma? Agradeço a presença de todos. Nós temos aqui pelo menos 13 pessoas, comigo 14, é um bom número. Agradeço mais uma vez pela presença de todos aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau, tudo de bom, Carla. Tchau, tchau, senhor. Tchau.